dia, meu nome é Marcela Queiroz, eu sou nutricionista e mestranda em Nutrição e Saúde pelo UFG, trazendo um pouquinho sobre o novo Guia Alimentar para a População Brasileira, cuja última atualização foi de 2014. Então, é preconizado pela Organização Mundial de Saúde que os governos elaborem, formulem e atualizem essas diretrizes nacionais sobre alimentação e nutrição. Então, para isso, o guia vem para trazer essas informações à população para facilitar a adoção de escolhas alimentares mais saudáveis. Então, o guia nada mais é do que uma estratégia para a implementação da diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável, que integra a PNAM, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Então, lembrando que a alimentação adequada e saudável, ela é um direito humano. Então, todas as pessoas têm o direito a ter uma alimentação segura, uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável. O Guia Alimentar para a População Brasileira, ele, após a atualização, veio nesse novo formato, com essa capa azul, cujo também traz estampas de alguns forros de mesa e traz alguns pontos sobre como deve ser essa alimentação. Então, ele traz esse conjunto de informações, de recomendações sobre alimentação. E o objetivo principal do guia é a promoção da saúde e prevenção de enfermidades em toda a população brasileira. Então, essa prevenção de enfermidades principalmente associadas à má alimentação, ao consumo de alimentos ruins, principalmente alimentos industrializados, que trazem muitos conservantes, corantes ou gorduras em excesso que podem ser prejudiciais à saúde. Então, o guia ele é voltado principalmente para toda a população brasileira, para profissionais de saúde, agentes comunitários, educadores, para todas as idades também, a partir de 2 anos. Então, para crianças abaixo de 2 anos, tem outros guias específicos, outras recomendações específicas, e também para algumas doenças específicas já foram formulados outros guias. Então, lembrando, a alimentação é algo simples que envolve e deve respeitar fatores culturais, familiares, regionais, econômicos, e pode ser usado em todos os ambientes e adaptado para cada indivíduo. Lembrando que devem ser respeitadas as individualidades de cada pessoa para que todos consigam ter uma alimentação balanceada e saudável. Então, o primeiro capítulo ele traz 5 princípios que orientam a elaboração desse guia. O primeiro princípio é que a alimentação ela é mais do que ingestão de nutrientes. Então, é o que cada alimento oferece, também o modo como eles são preparados e combinados entre si, o modo de comer, as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares, porque não é simplesmente a ingestão de nutrientes, nós não estamos comendo carboidrato, comendo proteína, gordura, e sim o alimento em si. E nós também devemos respeitar as combinações desse alimento com outros alimentos. Então, cada região traz combinações diferentes de cada alimento. Por exemplo, em Goiás, o açaí é usado como uma preparação doce, enquanto que no Amazonas ele já é preparado como uma alimentação salgada e é popularmente consumido junto com farinha e junto das refeições como almoço. Então, todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar. Não adianta a gente passar uma recomendação de alimentação saudável para alguma determinada população, sendo que aquilo é totalmente fora da realidade dela, ou que ela não gosta daquele tipo de alimento, daquela combinação. Então, tudo isso, todos esses aspectos devem ser respeitados para que a gente consiga ter uma alimentação balanceada e saudável. Então, a ciência da nutrição, ela estuda a composição dos alimentos, os nutrientes isoladamente e em conjunto, os nutrientes associados uns aos outros, a contribuição para a saúde ou a incidência sobre determinada doença. Então, isso é muito importante para a formulação de políticas e de ações. A ciência da nutrição vem avaliando o quanto cada nutriente pode ter influência na prevenção de doenças e também, por exemplo, no caso das gorduras saturadas, a incidência sobre doenças cardiovasculares ou excesso de sódio também na alimentação. Então, é importante que tenha esse estudo sobre os nutrientes para que sejam implementadas políticas de prevenção a doenças. Então, por exemplo, prevenção de carências nutricionais específicas, prevenção de doenças cardiovasculares, como eu já falei, pelo excesso de sódio e de gordura saturada, mas
a análise isolada de cada nutriente ela é insuficiente para tratar e prevenir as doenças, porque, como eu disse, a gente não come só aquele nutriente. Então, são vários nutrientes associados, fora todos os fatores culturais, regionais e pessoais. Então, um exemplo claro que comprova isso é que suplementar algum nutriente específico não é tão eficaz quanto o consumo de frutas e verduras para proteção de doenças cardiovasculares, por exemplo, e outros tipos de câncer. Então, a ingestão desses alimentos trazem um efeito protetor melhor do que simplesmente suplementar, trocar os alimentos por cápsulas, por remédios. Então, existem a intervenção de vários fatores na ingestão dos alimentos. Então, o fato de comer sozinho ou compartilhar as refeições interfere no tempo das refeições, interfere no modo como você vai comer, no tipo de alimento que vai ser consumido. A escolha e o preparo das refeições também interfere. O modo como você se alimenta, se é sentado à mesa, mexendo na TV, no celular, se é fazendo outro trabalho, andando em pé ou se é sentado. Então, tudo isso interfere no modo, na escolha dos alimentos, na velocidade com que você vai se alimentar e, consequentemente, no que isso vai trazer para a sua saúde. Então, a alimentação e sua relação com a saúde é muito abrangente. E o guia, ele leva em conta tanto os nutrientes como as combinações de nutrientes, as preparações culinárias, as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Como eu já falei, não adianta a gente simplesmente orientar o consumo de algum alimento, sendo que a pessoa não gosta daquilo ou é totalmente inviável para ela o consumo daquele alimento. Então, o segundo aspecto que traz o guia é a recomendação sobre que os alimentos devem estar em sintonia com o seu tempo. Então, com o passar do tempo, houve uma mudança dos padrões alimentares e na nossa vida também vai tendo essa mudança. Então, atualmente, algo que trouxe muito prejuízo foi a substituição dos alimentos in natura e minimamente processados para alimentos prontos para o consumo. Então, com o trabalho, a correria do dia a dia, as pessoas querem cada vez coisas mais práticas, rápidas, prontas para o consumo, que não demandem muito tempo, não demandem parar para ter aquele momento da refeição. Então, todo mundo sempre quer alguma coisa prática, mas isso acaba interferindo no modo como vai ser consumido. Acaba fazendo com que você continue, realize as refeições desenvolvendo outras atividades. Então, isso acaba favorecendo um desequilíbrio na oferta de nutrientes e favorecendo a ingestão excessiva de calorias. Então, quando você não come com atenção, acaba que você ingere muito mais calorias do que deveria estar comendo, porque você não tem aquela atenção no momento da mastigação, acaba comendo mais rápido, acaba comendo até acabar aquele pacote que você está consumindo. Então, isso também trouxe uma associação com o aumento da frequência de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, hipertensão, câncer e várias outras doenças. Então, outro grande problema que é persistente no mundo todo é a desnutrição. Então, ela é prevalente principalmente nos países menos desenvolvidos. E atualmente, com o desenvolvimento do Brasil, a desnutrição vem dando lugar para a obesidade. Então, houve esse declínio da desnutrição e de outras doenças infecciosas no Brasil nos últimos anos, diminuição da deficiência de algumas deficiências de nutrientes. Isso tudo é um resultado de políticas públicas bem-sucedidas que já foram estabelecidas, como distribuição de renda, erradicação da pobreza absoluta, ampliação do acesso aos serviços básicos de saúde e saneamento básico. Então, tudo isso já favoreceu a redução da desnutrição. Mas isso Então, essas políticas e os programas de controle de carências específicas de nutrientes trouxe esse controle da desnutrição. Atualmente, em um futuro, espera-se que consiga acabar com a desnutrição. Mas reforço que a gente deve se atentar também para a questão do desenvolvimento da obesidade. Não adianta simplesmente resolver um problema e acabar favorecendo o outro, que traz tantos riscos para a vida quanto a desnutrição. Então, o guia oferece recomendações para a promoção da alimentação adequada e saudável, o que favorece esse declínio da desnutrição e busca reverter essas tendências também do aumento da obesidade e de outras doenças crônicas associadas à alimentação, como, por exemplo, o câncer e as doenças cardiovasculares.
O terceiro ponto que o guia traz são alimentação adequada e saudável deriva de sistemas alimentares social e ambientalmente sustentáveis. Então, as formas de produção e distribuição dos alimentos sobre a justiça social e a integridade do ambiente também devem ser consideradas. Então, o sistema em que são produzidos e distribuídos os alimentos, eles podem tanto promover justiça social e proteger o meio ambiente, como gerar desigualdade social e ameaçar os recursos naturais, as biodiversidades. Então, tem uma série de aspectos que favorecem um ponto ou outro. Então, a gente tem que buscar sempre o que seja ambientalmente sustentável também. Então, alguns aspectos que definem o impacto social do sistema alimentar: tamanho e uso das propriedades rurais, a autonomia que os agricultores têm na escolha de sementes, de fertilizantes, de formas de controle de pragas e doenças, as condições de trabalho e exposição aos riscos ocupacionais. Então, é algo muito comum a gente ver trabalhadores que ficam expostos longos períodos a agrotóxicos, futuramente desenvolverem vários outros tipos de doenças. Então, essas condições também são muito importantes. O papel e o número de intermediários entre agricultores e consumidores. Então, a capilaridade dos sistemas de comercialização, ou seja, por quantas pessoas aquele alimento passa até chegar na mesa do consumidor final. Então, do momento em que ele é produzido, por quantas pessoas ele vai passar até chegar finalmente ao consumidor. Então, tudo isso aumenta os custos, aumenta os gastos com transporte, aumenta também a necessidade de alimentos cada vez mais resistentes, então do uso de agrotóxicos também. Então, também deve ser considerada a geração de oportunidades de trabalho e de renda e a partilha do lucro gerado pelo sistema entre o capital e o trabalho. Então, o impacto ambiental deve ser considerados aspectos como as técnicas empregadas para a conservação do solo, uso de fertilizantes e de agrotóxicos e antibióticos, o plantio de sementes se são convencionais ou transgênicas, as formas intensivas ou extensivas das criações de animais que acabam prejudicando ainda mais o solo e exigindo cada vez mais rações que também exigem uma produção ainda maior de monoculturas. Então, a produção e tratamento de dejetos e resíduos, a conservação de florestas e a biodiversidade, a distância entre o produtor e o consumidor, que acaba demandando mais meios de transporte, e como é feito esse meio de transporte do alimento. Então, a água e a energia consumida ao longo de toda a cadeia alimentar. Então, tudo isso são aspectos que acabam elevando o custo e também elevando a necessidade do consumo de agrotóxicos e conservantes. Então, comparando a agricultura alimentar familiar, que era uma técnica que deveria ser priorizada e que antigamente era mais prevalente, que antigamente tinha na agricultura familiar, tem técnicas tradicionais de cultivo e de manejo do solo, e as criações de animais também exigem extensões de terras menores. Então, um processamento mínimo dos alimentos. Então, os agricultores e indústrias locais que realizam esse processamento não exige um processamento muito alto, o que favorece o alimento na sua forma integral. Então, ele perde menos nutrientes com esse processamento menor. O transporte por curtas distâncias, que acaba reduzindo esse custo também e também não danificando tanto o alimento. E a distribuição dessa agricultura familiar é predominantemente por mercados e feiras e pequenos comerciantes. Então, tudo isso favorece a economia local, favorece tanto para os vendedores quanto para os consumidores finais. Então, no lugar disso, das agriculturas familiares, vem sendo substituídas por monoculturas, que exigem grandes extensões de terra. Então, a criação de animais exige longas extensões também, que, como eu já disse, também vai exigir uma quantidade maior de rações, o que também exige uma produção maior de monoculturas, de um mesmo alimento na terra, que acaba prejudicando ainda mais o solo. E para ter essas grandes produções, exige o aumento da mecanização, o aumento do consumo de água e de combustíveis, o aumento do uso de fertilizantes químicos e de sementes transgênicas, de agrotóxicos, de antibióticos. Os transportes são realizados por longas distâncias,
a distribuição é realizada por grandes redes com forte poder de negociação sobre os preços. Então, acaba chegando cada vez mais caro para o consumidor final. Então, na maior parte do mundo, as formas de produzir e distribuir os alimentos vêm se modificando de forma desfavorável para a distribuição social das riquezas, assim como a autonomia dos agricultores e a geração de oportunidades de trabalho e de renda, a proteção dos recursos naturais e da biodiversidade e a produção de alimentos seguros e saudáveis. Então, o quarto ponto traz que diferentes saberes geram conhecimentos para a formulação de guias alimentares. Então, os estudos experimentais, estudos clínicos, eles são muito importantes para a definição e para os conceitos, como a fisiologia e o metabolismo de cada nutriente, a composição química e também para determinar as propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias de cada nutriente, o que é favorável de cada alimento para a nossa saúde. E os estudos antropológicos e populacionais, eles são essenciais para que as recomendações respeitem a identidade e a cultura alimentar da população. Então, é associar esses dois saberes, o quanto aquele alimento é importante e o quanto ele se encaixa na vida de cada pessoa, de acordo com a realidade dela. Então, o quinto e último aspecto que o guia se baseia é que os guias eles ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. Então, o desenvolvimento de capacidade de autocuidado, porque oferecendo informação a pessoa vai ter mais autonomia para fazer boas escolhas. Então, interfere nos fatores físicos, econômicos, políticos, culturais, sociais e podem influenciar o padrão alimentar das pessoas. Acaba também influenciando no preço e na disponibilidade dos alimentos, proximidade de feiras e supermercados. Então, são vários fatores que interferem na escolha dos alimentos. Então, quando as pessoas têm o conhecimento sobre o que é uma alimentação saudável, ela vai ter mais autonomia para fazer boas escolhas, vai acabar não se deixando levar tanto pelo que é divulgado na mídia em relação aos alimentos industrializados e vai acabar buscando melhores alternativas de acordo com o que tem próximo dela. Então, são necessárias ações de educações alimentares e nutricional na educação, na saúde, no desenvolvimento social, no desenvolvimento agrário e na habitação. Então, a autonomia gerada pelos guias, trazendo essa informação para as pessoas, buscam trazer mudanças na própria pessoa e no ambiente em que vivem, trazendo essa autonomia para fazer melhores escolhas alimentares, o que contribui para a garantia da segurança alimentar e nutricional de todos, e isso faz com que as pessoas possam exigir o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, sabendo que é um direito da pessoa, a gente espera que ela busque isso. Então, o segundo capítulo traz sobre as escolhas dos alimentos. A alimentação ela deve ser nutricionalmente balanceada, deve ser saborosa, deve ser culturalmente apropriada, promotora de sistemas alimentares socialmente e ambientalmente sustentáveis, como já foi falado anteriormente. Não adianta a gente simplesmente falar que um alimento é bom para a saúde se a pessoa não gosta. Então, deve também priorizar e buscar formas de preparos diferentes para que ela possa consumir vários alimentos de vários grupos diferentes. Então, o processamento, a aquisição, o preparo e o consumo, tudo isso interfere na escolha dos alimentos, no paladar dos alimentos também. Então, existem outras circunstâncias também, como, onde, quando e com quem serão realizadas as refeições e essa compra de alimentos. Então, nós temos 4 categorias de alimentos. Então, os alimentos in natura, minimamente processados e ultraprocessados, que eu vou estar falando de cada um individualmente. Então, os alimentos in natura ou minimamente processados são aqueles que nós devemos preferir, que nossa alimentação deve ser baseada. Então, os alimentos in natura, eles são adquiridos diretamente das plantas ou dos animais. Eles não sofrem alterações após serem deixados da natureza. Então, desse grupo fazem parte os grãos, tubérculos, raízes, frutas, verduras, leites, ovos, carnes, peixes e a água. E os alimentos minimamente processados são aqueles alimentos in natura que
passaram por um processamento mínimo, que é só para limpeza, remoção de partes não comestíveis, secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento, congelamento, moagem e fermentação. Então, um exemplo desse tipo de alimento é o arroz, por exemplo, o feijão, que ele simplesmente foi deixado da natureza e passou por um processamento só para limpeza e depois foi embalado. Em alguns supermercados a gente já encontra também alimentos que foram, por exemplo, verduras e frutas que são picadas e são vendidas dessa forma, prontas para consumo. Então, isso também é um exemplo de processamento mínimo dos alimentos. Então, por que a gente deve se basear nossa alimentação nos alimentos in natura e minimamente processados? Então, tem as razões biológicas e culturais, que assim nós temos uma ampla variedade de nutrientes, de vitaminas, de minerais. Trazendo essa variedade, enquanto uns são boas fontes de proteína, outras são boas fontes de gorduras, de vitaminas, e consumindo todos os grupos de alimentos, a gente acaba conseguindo atingir tudo que a gente precisa na alimentação. Então, isso é importante para manter uma alimentação variada e equilibrada. Nenhum alimento ele proporciona sozinho todos os nutrientes que o organismo requer, exceto o leite materno nos primeiros meses de vida. E por isso há a necessidade dessa combinação de alimentos. Nossa alimentação não deve ser monótona, deve ser variada. Então, existem combinações tradicionais, como arroz com feijão, arroz com piqui em Goiás, a farinha de mandioca com açaí, que já são combinações tradicionais e que trazem uma combinação muito boa de nutrientes, que é muito benéfica para a nossa saúde também. Além disso, tem o estímulo da agricultura familiar e da economia local, o que traz uma redução do impacto ambiental e a diminuição da demanda de produtos de origem animal. Então, isso acaba levando a uma redução da produção de gases, redução do desmatamento, da necessidade de rações. Isso acaba não favorecendo tanto a monocultura, que é ruim para os solos. Então, os alimentos orgânicos e de base agroecológica, que são uma categoria dos alimentos in natura e minimamente processados, eles promovem o uso sustentável de recursos naturais, livres de contaminantes, protegem a biodiversidade, contribuem para a desconcentração de terras produtivas e para a criação de trabalho, e respeitam e aperfeiçoam os saberes e as formas tradicionais de produção dos alimentos e da criação de animais também, o que é benéfico tanto para a nossa saúde quanto para o meio ambiente. Outro grupo de alimentos, dentro desses grupos de alimentos, dos minimamente processados, nós temos os óleos, gorduras, sal e açúcar, que eles são alimentos que devem ser usados exclusivamente para misturar, temperar, cozinhar e preparar as refeições. Eles não devem ser usados como um alimento ou como um suplemento, porque são alimentos fabricados pela indústria, que são extraídos de substâncias presentes nos alimentos in natura. Ou então, no caso do sal, que pode ser extraído do mar ou direto da natureza. Então, por que esses óleos e gorduras eles devem ser utilizados em pequenas quantidades nas preparações culinárias? Então, altas concentrações desses nutrientes, eles em excesso podem ser prejudiciais à saúde. Então, gordura saturada, sódio, tem uma alta relação com doenças cardiovasculares. O consumo de açúcar também em excesso pode ser ruim. As gorduras e açúcar, eles têm um alto valor energético por grama. Então, o consumo desses alimentos acaba favorecendo um consumo excessivo de calorias, favorecendo o ganho de peso e obesidade também. Então, eles são alimentos acessíveis, baratos e que podem ser estocados por mais tempo. E isso é outro ponto que favorece esse consumo excessivo. A outra categoria de alimentos são os alimentos processados, que são aqueles que nós devemos moderar o consumo. Eles são fabricados essencialmente com adição de sal ou açúcar. Então, é o caso dos queijos. Eles são fabricados especialmente com adição de sal e açúcar ou outra substância
Outra substância de uso culinário, como óleo, vinagre, eles são adicionados a um alimento in natura ou minimamente processado, que é de onde se faz as conservas de alimentos, de frutas, de verduras, e eles buscam aumentar a durabilidade desses alimentos e torná-lo mais agradável ao paladar. Então, nesse grupo incluem esses alimentos em conservas, as frutas em caldas e também os queijos, que são aqueles queijos que são produzidos essencialmente só com leite, o sal e adição de micro-organismos. E também aqueles pães que são produzidos só com farinha de trigo, levedura, água e sal. Então, todos esses alimentos entram nessa categoria de alimentos processados, que tem simplesmente essa adição de sal, açúcar ou óleo e vinagre. Então, esses alimentos devem ter o consumo limitado, por quê? Eles alteram de forma desfavorável a composição nutricional, acaba agregando um valor energético no alimento in natura. Então, quando comparado ao alimento in natura, ele tem um valor energético muito mais alto, por ter essa adição de sal e de açúcar. Então, eles devem ser usados como ingredientes e não como a base das refeições. A base das refeições da alimentação deve ser os alimentos in natura ou minimamente processados. Outra categoria dos alimentos são os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que nós devemos evitar. Então, eles envolvem, para a produção de alimentos ultraprocessados, envolve várias etapas de processamento, várias adições de ingredientes, uso de ingredientes sintéticos como adoçantes, corantes, espessantes. Isso, desse grupo, inclui os biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, refrigerante, em geral a maioria dos alimentos que são embalados. Então, por que o consumo desses alimentos, nós devemos evitar o consumo desses alimentos? Então, primeiro, porque as formas de produção, de distribuição, de comercialização, de consumo, eles afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. E eles tendem a substituir o consumo de alimentos in natura. Por quê? Por essa praticidade. Então, muitas vezes, um horário que você poderia estar comendo uma fruta, acaba consumindo um salgadinho de pacote. Então, eles tendem a entrar no lugar dessas refeições de modo desfavorável. Então, eles têm uma composição nutricional desbalanceada. Então, é pobre em fibras, em nutrientes, o que favorece as doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, câncer, diabetes. Então, mesmo as versões diet e light, elas nem sempre são boas opções. Apesar de serem mostradas como opções melhores, que têm um número de calorias menor, elas não são boas opções porque ainda assim tem uma composição nutricional desbalanceada, tem uma grande quantidade de conservantes, de corantes, então ainda assim devem ser evitadas. As embalagens sempre buscam mostrar que são boas opções, buscam mostrar para convencer o consumidor de que também podem ser saudáveis. Então traz essas versões que são ricas em fibras, fonte de vitamina, então sempre ressaltam que tem vitaminas também para que possam ser consumidas em quantidade maior. Mas ainda assim nós devemos evitar esse tipo de alimento e lembrar que a propaganda, a mídia, a indústria sempre quer vender. Então, eles sempre trazem isso como uma forma de convencer o consumidor final. Então, esses alimentos ultraprocessados, eles favorecem o elevado consumo calórico. Por quê? As propagandas desses alimentos sempre trazem que eles são muito saborosos, são irresistíveis. Então, acaba querendo convencer as pessoas a provarem e a passarem a consumir daquele alimento. Então, eles também favorecem o consumo do alimento sem atenção. Então, todos esses alimentos são alimentos que você consegue comer enquanto está realizando outras atividades. Então, faz com que você coma uma quantidade maior. E isso também traz, já sabendo disso, a indústria sempre traz as embalagens em versões maiores, naquele tamanho gigante. Então, por exemplo, esses salgadinhos de pacote sempre traz aquela embalagem pequena, que eles falam ser individual, e traz uma embalagem muito maior, fala de vida com sua turma, o que mostra que também pode favorecer o ato social, o fato de você estar comendo um alimento desses. Mas não é assim. Simplesmente favorece um consumo elevado e é um alimento que não é bom para a saúde. Então, são calorias líquidas também. Então, alimentos, por exemplo, como refrigerantes, você consegue tomar uma quantidade muito alta sem se sentir muito saciado. Isso também eles dispõem de
aditivos que minimizam a sinalização de saciedade, que faz com que você coma uma quantidade muito maior. Então, por exemplo, os refrigerantes, eles têm uma quantidade de açúcar muito elevada, que se você adicionasse simplesmente aquela quantidade de açúcar a um suco, por exemplo, ficaria muito doce e você não conseguiria tomar aquele suco tão doce. Mas os refrigerantes, por ter esses aditivos, você não percebe tanto o doce daquele alimento. Então, acaba que você consegue tomar uma quantidade muito maior sem ser enjoativo. Então, os alimentos ultraprocessados, eles tendem a afetar negativamente também a cultura, a vida social e o ambiente. Então, eles promovem impacto na cultura, eles trazem essas propagandas milionárias e agressivas, eles despertam a necessidade de fazer parte desse grupo. Então, afetam também a vida social. Então, eles não demandam aquela necessidade do preparo dos alimentos, não demandam que você tire um tempo exclusivo para se alimentar. Então, você não tem tempo certo para consumir aquele alimento ou para sentar-se à mesa, porque eles sempre trazem aquela praticidade que você pode comer em qualquer lugar e acaba nunca tendo esse ponto social da alimentação, que é um ponto muito importante. Compartilhar, ter esse momento de comunhão, favorece muito a alimentação saudável. Então, também proporciona impactos no ambiente, a manufatura, a distribuição e a comercialização de alimentos. Então, conforme a escala de produção, eles ameaçam a sustentabilidade do planeta. Então, eles demandam maior uso de agrotóxicos, de água, de energia, como já foi citado anteriormente. Então, a regra de ouro, para resumir tudo que foi falado, é que nossa alimentação deve ser sempre baseada em alimentos minimamente processados. Nós devemos preferir os alimentos minimamente processados in natura e as preparações culinárias do que alimentos ultraprocessados. Então, aqui na imagem a gente traz um exemplo assim claro do alimento, das diferenças dessas classificações de alimento. Então, por exemplo, como exemplo de alimento in natura, nós temos um milho na sua forma integral. Alimento minimamente processado, um milho em conserva, aqueles enlatados. E alimento ultraprocessado, um salgadinho de pacote, que eles alegam ser de milho, de farinha de milho como base. Só que nessa versão final a gente já não reconhece o alimento inicial, o alimento in natura, por ter tanto aditivo, por ter tanto conservante, por sair da sua forma, da sua essência. Então, o terceiro capítulo ele traz os alimentos à refeição. Então, as formas como combinar os alimentos nas refeições. Então, para chegar assim, mostrar aqui no guia algumas opções dessas combinações, foram realizadas pesquisas de orçamento familiares, as POFs, e o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para avaliar a alimentação dos brasileiros em diferentes regiões do país, áreas culturais, urbanas, e pessoas de diferente sexo, idade e condição social. Então, apesar dos exemplos, existem inúmeras possibilidades de combinações e as porções dependem da necessidade de cada indivíduo. Então, lembrando que o guia ele traz de forma geral o que deve ser, como a alimentação deve se basear, mas cada indivíduo, as quantidades, as porções devem ser avaliadas individualmente. Então, aqui o guia traz 8 exemplos de café da manhã saudável. Então, a gente percebe que na maioria desses exemplos tem porções de leite, de fruta, de queijos, alguma porção de carboidrato, como os pães, cuscuz, dependendo da região, ou a tapioca. Aqui as outras duas exemplos também que ele traz. Então, a gente nota que a maioria dos alimentos no café da manhã são baseados em alimento in natura ou minimamente processados. E a gente nota também essa preferência regional de alguns alimentos, dependendo do lugar. Então, é o caso do cuscuz, da tapioca, do pão, que em alguns lugares não tem tanto esse consumo, em outros já é predominante. Então, como exemplo de almoço, também traz 8 exemplos. Então, a gente vê que em alguns tem opções de carne bovina, suína, omeletes, verduras, alguns casos tem porções de sobremesa. Então, a gente nota que em todos os exemplos tem verduras e legumes. Em alguns casos, o feijão ele é substituído pelas lentilhas. Em algumas opções, tem
a presença de sobremesas que podem ser frutas ou doces, às vezes doces de fruta também. E também essa variação entre os tipos de carne, que podem ser carne bovina, suína, frangos, ovos, depende da região. E lembrando que nenhum desses exemplos é uma regra, são apenas exemplos que foram percebidos a partir dessas pesquisas no Brasil todo. Mas nota-se uma semelhança muito grande em diferentes regiões. No jantar, muito semelhante com o almoço também, só que aqui nós notamos em alguns lugares a presença das sopas também, da farinha de mandioca com açaí, como foi citado anteriormente, que é predominante no Amazônia. Então, também tem essa presença de alimentos processados como complemento e não como substituto. Então, a presença dos queijos, a presença, às vezes, dos doces de frutas. Mas o alimento no jantar também é principalmente baseado em alimentos minimamente processados ou in natura. E as pequenas refeições, que são aquelas refeições intermediárias. 90% das calorias da nossa alimentação, ela já fica ali nessas 3 primeiras refeições que foram citadas, no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, essas pequenas refeições, elas têm um valor energético menor, devem ter um valor energético menor e vêm só para complementar a nossa alimentação. Então, elas são refeições intermediárias, elas complementam esse valor calórico ao longo do dia e elas devem ser preferencialmente alimentos in natura ou minimamente processados. Então, por isso é importante planejar pequenas refeições para evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, que é principalmente nesses horários onde entre uma refeição principal e outra, que quando bate aquela fome, muitas vezes acaba comprando um salgadinho de pacote, um refrigerante, algum alimento ultraprocessado. Então é importante a gente se planejar antes de sair de casa, de organizar as suas refeições, levar o que vai ser consumido para evitar esse consumo de alimentos ultraprocessados nesses horários. Então aqui como exemplo nós temos o iogurte com frutas, castanhas, salada de frutas, vitamina de frutas com leite. Então tem várias opções de alimentos, de preparações com alimentos in natura ou minimamente processados, e é o que nós devemos priorizar principalmente nessas refeições. Então o grupo dos feijões traz todos os tipos de leguminosas, lentilha, ervilha, grão de bico, feijão preto, carioca, e traz também uma ampla variedade de preparações. Então nós temos o feijão tropeiro, feijão de caldo, tutu, feijoada, acarajé, tudo isso com os feijões, além dos preparos das lentilhas que podem ser usados em molho, em saladas, em diferentes preparações. Então eles são fontes de proteína, de fibra, de vitaminas do complexo B, de vários minerais como ferro, zinco, cálcio. Agora um grande problema do grupo dos feijões é que ele tem um cozimento demorado, então ele demanda mais tempo para ficar pronto. Então uma dica para facilitar esse preparo desse grupo de alimentos é deixar de molho em água, pode deixar por mais ou menos de um dia para o outro, mas até 5 horas de molho já é suficiente para ele amolecer e facilitar a cocção desse tipo de alimento, tá? Então a água deve ser descartada e cozido em uma nova água. Então, no preparo desse tipo de alimento, deve ser usado o mínimo de óleo possível, lembrando que os óleos, as gorduras, eles devem ser usados só para o preparo das refeições e não como ingrediente, não devem ser adicionados. O consumo elevado pode favorecer o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Outro grupo é o grupo dos cereais, que é onde tem o arroz, milho, trigo, aveia, centeio. Então, esse grupo também inclui as farinhas, por exemplo, farinha de milho, farinha de mandioca, os pães, macarrão. E nós também temos uma variedade muito grande desse grupo, de formas de preparo desse grupo. Então, só do arroz, por exemplo, nós temos o arroz carreteiro, a grega, galinhada e até o arroz doce. Então, além disso, com outros tipos de alimentos, aqui em Goiás tem um consumo muito alto de milho e várias preparações de milho. Então, creme de milho, canjica, pamonha, curau. E além disso, nós temos diferentes versões do arroz. Nós temos o arroz polido, o arroz parbolizado e o arroz integral. O arroz integral ele tem uma quantidade maior de fibras, de vitaminas também, porque ele simplesmente foi retirado a casca e foi limpo. O arroz parbolizado ele passa por um processamento menor do que o arroz
branco, arroz polido, ele é deixado de molho e depois é passado por um processamento mais leve. Enquanto que o arroz polido, ele tem um processamento muito maior, acaba perdendo um pouquinho mais de fibras nesse processo, mas ainda assim é um alimento que é rico em vitaminas e minerais e que nós devemos manter esse consumo. Então o arroz parbolizado ele também é uma alternativa, que ele fica ali no intermediário, o sabor dele é tão bom quanto o do arroz branco e também tem um pouquinho mais de propriedades do que o arroz branco e também não é tão diferente quanto o arroz integral, que algumas pessoas não gostam tanto do arroz integral, falam que é mais duro. Então o parbolizado, o sabor dele se assemelha muito ao arroz branco e tem algumas propriedades melhores, então fica como uma alternativa. E no grupo das raízes e tubérculos nós temos as mandiocas, cará, batata, inhame, batata doce. Também tem uma ampla variedade de formas de preparo, lembrando sempre que nós devemos evitar o consumo de frituras. Também podem ser feitos a partir deles as farinhas, fécula, polvilho, que também podem ser usadas em várias preparações e em diferentes pratos de diferentes regiões. Então eles são fontes de carboidrato, de fibras, de vitaminas, de minerais. Outro grupo são o grupo das legumes, das verduras, das frutas. O Brasil ele tem uma variedade enorme desse grupo de alimentos. Então nós temos abóbora, acelga, alface, berinjela, beterraba, brócolis, cenoura, cebola, que fazem parte desse grupo de legumes e de verduras. E das frutas também nós temos muitas opções, como abacate, açaí, acerola, cagaita, além de frutas regionais que predominam em cada região. Então eles são produzidos na maior parte do país e favorece esse consumo direto dos produtores locais. Então em períodos de safra, quando a gente compra desses produtores locais, a gente já consegue um preço menor desse grupo de alimentos. Então nós devemos sempre ficar de olho em qual que é a fruta, a verdura da safra e para ter um custo menor desse grupo de alimentos. Então, eles têm uma ampla variedade de formas de preparo, eles podem ser consumidos em diferentes refeições e nós devemos ter o cuidado com a higienização, com os temperos, com os molhos e com as conservas, que apesar de serem alimentos muito bons, nós devemos nos atentar à forma como eles são preparados, estão adicionados de açúcar, de sal, de molhos gordurosos, que tudo isso acaba adicionando muitas calorias para esses alimentos e acabam favorecendo um consumo elevado desse nutriente. Então, eles são excelentes fontes de vitaminas, de minerais, de fibras, têm propriedades antioxidantes, o que leva à prevenção de doenças. E no grupo das castanhas e das nozes, nós temos castanha de caju, de baru, castanha do Pará, castanha do Brasil, que é a mesma do Pará, só tem esse nome diferente, nozes, amendoins, amêndoas. Eles também podem ser ingredientes de preparações ou também podem fazer parte das pequenas refeições, como já foi falado. Eles são ricos em minerais, em vitaminas, em fibras, em gorduras saudáveis, que são gorduras insaturadas, e contém compostos antioxidantes que também auxiliam na prevenção de doenças. O grupo dos leites e queijos, nós temos o leite de vaca, coalhadas, iogurtes, queijos. Eles são ricos em proteína, em cálcio, em vitaminas, principalmente vitamina A. O que nós devemos ter cuidado nesse grupo de alimentos é com a quantidade de sal adicionada ao leite e as bebidas lácteas, que muitas vezes são confundidas como iogurtes. Os iogurtes eles são feitos só com leite e fermento lácteo, só que a indústria traz essas várias opções de bebidas lácteas que são confundidas como alimentos saudáveis e que têm uma grande quantidade de corante, conservante, de açúcar. Então, temos que ter cuidado também com a composição desses alimentos. Que aí esses citados já são alimentos ultraprocessados e, portanto, devem ser evitados. Então, do grupo das carnes, dos ovos, nós temos várias opções diferentes de carnes, de gado, de porco, cabrito, cordeiro, aves, pescados. Também fazem parte desse grupo os ovos de galinha e de outras aves. Então, eles são alimentos ricos em proteínas, em vitaminas e minerais. E também tem várias opções, várias formas de preparações desses alimentos. Nós devemos ter cuidado nesse grupo com a quantidade de gordura saturada consumida, então aquela gordura presente nas carnes, que tem uma alta relação com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, então nós devemos ter cuidado com esse consumo excessivo.
Esse guia, ele não traz informações específicas para vegetarianos, mas tanto para os vegetarianos quanto para os que não são, a recomendação, a orientação é a mesma, de que a alimentação deve ser baseada em uma alimentação com alimentos principalmente in natura e minimamente processados e evitar os alimentos ultraprocessados. A água, apesar de não ser um alimento, ela também é citada aqui no guia, ela é essencial para a manutenção da vida, ela representa mais de 50% do peso corporal de adultos, enquanto que em bebês, crianças, ela chega a representar de 70% a 80%. Então, a água, nós devemos respeitar a necessidade individual de cada pessoa, de acordo com o peso, de altura, dos níveis de atividade física. E a água, para ser consumida, ela sempre deve ser potável. Então, dependendo de onde for retirada essa água, ela deve ser filtrada e fervida. Várias frutas, elas possuem uma quantidade elevada de água, por exemplo, melancia, chuchu, mas o consumo dessas frutas, o consumo de sucos, de frutas, elas não substituem a ingestão de água pura. Então, nós devemos tomar esse cuidado. A água deve ser consumida independente do consumo desses outros alimentos. Então, o guia também traz sobre o ato de comer e a comensalidade. Então, o ato de comer, ele demanda tempo e atenção dedicados a esse momento. Então, ele traz, nesse capítulo, traz 3 pontos diferentes que eu vou falar de cada um individualmente. Comer com regularidade e atenção, comer em ambientes apropriados e comer em companhia. Então, nós devemos procurar fazer nossas refeições diárias no mesmo horário, tendo uma rotina. Nós temos uma tendência a sentir fome sempre nos mesmos horários, o que nos permite organizar as refeições ao longo do dia, organizar o que nós vamos consumir, organizar o que nós devemos levar para ser consumido ao longo do dia e evitar também esses beliscos entre uma refeição e outra, evitar também o consumo de alimentos ultraprocessados por não ter se organizado antes. Então, essa regularidade é muito importante. Então, no momento das refeições, nós devemos sempre comer devagar, desfrutar o que está comendo, evitar estar realizando outras atividades, mesmo que sejam atividades simples, por exemplo, estar assistindo televisão, mexendo no celular enquanto está comendo, ou tem aqueles casos também de pessoas que no ambiente de trabalho comem em pé, andando, realizando outras atividades. Então nós devemos ter essa atenção e dedicar um momento para a nossa alimentação. Então nós também devemos comer em ambientes apropriados, procurar comer sempre em locais limpos, confortáveis, tranquilos, que favorecem essa concentração e favorecem a comer devagar, a mastigar mais vezes os alimentos, o que favorece a digestão também dos alimentos. Então, a oferta de grandes porções também geralmente levam a um aumento do consumo. Então, aqueles ambientes, por exemplo, quando a comida é colocada à mesa ou quando as panelas ficam à sua frente, acaba favorecendo que você repita a refeição e às vezes coma excessivamente. Quando você come, monta o seu prato, espera um momento, come com atenção, geralmente tem essa sinalização de que você já está satisfeito antes que você repita o seu prato. Então, os fast foods, eles trazem totalmente o contrário do que é proposto no guia, né? Eles são desconfortáveis, barulhentos, favorecem esse consumo rápido de alimentos e de quantidades excessivas. Então, quem nunca foi em algum fast food e quando você solicitou algum tamanho, logo eles te ofereceram por um acréscimo mínimo por um valor mínimo, uma quantidade, uma porção muito maior. Então, acaba favorecendo muito esse consumo elevado de nutrientes, de calorias. Comer em companhia. Então, comer, como já foi falado anteriormente, é parte natural da vida social. Então, comer é um ato social, é um momento que você tem comunhão, que fortalece o laço com as pessoas que você gosta e que é essencial para isso. Então, as refeições devem ser realizadas em companhia, que evita com que você coma rapidamente. Você acaba desfrutando também da companhia da pessoa. Então, também favorece com que sejam... o guia também traz que sejam compartilhadas todas as etapas da refeição. Desde o planejamento, quanto à compra, o preparo, o consumo, que fortalecem esses laços entre as pessoas. E também é essencial para a criação de bons hábitos, principalmente em crianças e adolescentes. Então,
é muito comum as pessoas começarem a comer algum alimento porque estão sendo influenciadas por outras, porque estão vendo outras pessoas comerem. Então, o fato de ter uma mesa com uma alimentação completa, com todos esses grupos de alimentos que foram citados e consumidos junto com outras pessoas, acabam incentivando também o consumo desses alimentos. Então, o ato de comer ia com mensalidade. Todos esses pontos que foram citados desse capítulo, ele traz vários benefícios, como a melhor digestão dos alimentos, que acaba que você come mais devagar, os alimentos são digeridos melhor quando são mastigados mais vezes, tem um controle mais eficiente do quanto comemos, quando você come com atenção, você começa a perceber a quantidade que está sendo consumida. Então, tem maiores oportunidades de convivência com nossos familiares, amigos, maior interação social e, consequentemente, maior prazer com o momento da alimentação. Então, o quinto e último capítulo, ele traz a compreensão e a superação de obstáculos. Então, é muito comum a gente ver as pessoas falando que não comem bem por uma série de dificuldades. Então, o guia traz algumas dessas dificuldades e o que nós devemos fazer para superar essas dificuldades. Então, essas recomendações do guia são baseadas nos hábitos de grande parte das famílias brasileiras e entre esses obstáculos incluem informação, oferta, custo, habilidades culinárias, tempo e a publicidade. Então, já foram criadas algumas políticas que auxiliam na superação dos obstáculos, principalmente na adoção de recomendações desse guia. Então, por exemplo, o aumento de renda dos mais pobres, que favorece com que eles consigam comprar esses alimentos, adquirir esses alimentos, a universalização ao acesso à educação e ao serviço de saúde, o apoio e a proteção ao aleitamento materno, que deve ser exclusivo até o 6º mês de vida do bebê, e que é um alimento completo que é muito importante para a saúde. Assistência técnica e o suporte financeiro à agricultura familiar para favorecer esse tipo de agricultura. A criação de equipamentos públicos que comercializem alimentos in natura ou minimamente processados com preços mais acessíveis. E a oferta de refeições saudáveis na escola, que também já favorece o consumo desses alimentos que são bons para a saúde. Então, a informação é colocada como um obstáculo também para esses alimentos saudáveis. Porque hoje nós temos várias fontes de informação, computador, jornal, televisão, comunicação com outras pessoas que você conhece, rádio, revista. Então, todos os dias a gente vê informações diferentes, vê dietas da moda, vê várias coisas surgindo como milagrosas ou como vilãs. Então, tem muitas informações sobre alimentação e saúde, mas nem todas as fontes são confiáveis, infelizmente. Então, é muito comum as pessoas confundirem alimentação saudável com dietas para emagrecer, que geralmente são associadas à restrição. Então, quando a gente fala que as pessoas devem ter uma alimentação saudável, geralmente já é associado como uma dieta para emagrecer, como restrição e como algo ruim, que é difícil de se fazer. Então, para facilitar assim, a adesão a esse guia, é importante que você, independente da sua profissão, compartilhe essas informações com outras pessoas que são embasadas em conhecimento científico. Então, nós devemos priorizar esse tipo de fonte. Outro ponto que é um obstáculo é a oferta dos alimentos. Então, os alimentos ultraprocessados, eles são encontrados em todas as partes, tem muita propaganda, tem desconto, tem promoções, tem porções maiores com preços menores. Isso acaba prejudicando também esse consumo, acaba tornando fácil o consumo desse tipo de alimentos. Em contrapartida, nós temos os alimentos in natura, que nem sempre são comercializados próximos às casas das pessoas, nem sempre tem disponível para ser comprado em porção individual no momento que você está no trabalho e não levou seu lanche. Então, para evitar esse consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, é importante que tenha esse planejamento. Então, faça uma lista de compras, evite comprar além do que precisa. Então, muitas vezes, por ter essa disponibilidade em casa, acaba tendo esse consumo do alimento. Então, se não tem, se você compra os alimentos in natura, provavelmente você vai aumentar o consumo desse tipo de alimentos. Então, busque comprar em mercados locais, feiras livres, produtores locais, que assim você vai ter um custo menor com esses alimentos. Outro ponto também é ter horta em casa, fazer horta nas escolas, nos locais de trabalho, para que sejam adquiridos esse tipo de alimentos mais facilmente.
E outro ponto bom para o meio ambiente, para todo mundo, para esse custo, é o cultivo de árvores frutíferas nos bairros. Então, mesmo que seja a longo prazo, é importante estar sempre plantando esse tipo de árvore para que futuramente todo mundo consiga ter acesso a essas frutas. Outro obstáculo são os custos. No Brasil, uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados tem um custo mais baixo, mas em países mais desenvolvidos tem uma maior disponibilidade e menor preço dos alimentos ultraprocessados. Então tem se notado isso, que quanto mais desenvolvido o país, maior o consumo de alimentos ultraprocessados e menor o consumo de alimentos in natura. Então deve-se ter esse cuidado e priorizar para que isso não seja um problema, para que os alimentos in natura sejam consumidos também, deve-se priorizar os alimentos, as frutas, verduras, legumes da safra que vão ter um custo menor. Então, os grupos, entre esses grupos de alimentos minimamente processados, nós temos grupos de alimentos que são mais caros, outros que são mais baratos. Então, tendo uma variedade desses alimentos no prato, acaba tendo um equilíbrio desses alimentos, um equilíbrio dos nutrientes e também um equilíbrio dos custos, o que acaba não pesando tanto no orçamento no final. Outro ponto que acaba sendo um obstáculo é a habilidade culinária. Então, com o passar dos anos, houve uma redução dessa transmissão das habilidades culinárias. Antigamente, as receitas de família eram passadas de geração em geração. Sempre todos da família eram ensinados a cozinhar, a preparar as refeições. E hoje em dia, isso foi reduzindo. Então, isso acaba favorecendo o consumo de alimentos ultraprocessados. Por não saber cozinhar, a pessoa sempre busca algo pronto, algo que já é encontrado no supermercado, que é só colocar no micro-ondas. Então, buscam essa facilidade. Então, as habilidades culinárias, elas incluem desde a seleção, pré-preparo, tempero, cozimento, combinações, apresentação dos alimentos, que tudo isso vai resultar no aroma, no sabor, na textura e na aparência dos alimentos, o que favorece o consumo dos alimentos. Então é muito importante buscar desenvolver essa habilidade culinária em todas essas etapas, para que o resultado final seja algo saboroso e nutritivo. As propagandas, elas sempre trazem que preparar os alimentos são perda de tempo, então sempre trazem, por exemplo, um purê de batata instantâneo, um macarrão instantâneo, que acaba levando um tempo muito menor de preparo. Mas quando a gente compara e vê que preparar um macarrão normal, que é um alimento processado, mas que não tem tantos aditivos, ou preparar um purê de batatas é algo simples, é algo rápido, que você gasta pouco tempo, você vê que isso pode ser incluído também na sua alimentação de forma fácil. Então, é importante sempre valorizar o ato de cozinhar, estimular outras pessoas também a fazer isso, e a inclusão também dessas práticas de habilidades culinárias. Algumas escolas já trazem isso, já incluem as crianças, já fazem com que elas desenvolvam essas habilidades na escola, no preparo de refeições. Então, é importante despertar esse interesse desde criança até depois. Então, outro ponto que é um obstáculo é o tempo, né? Que acaba tendo uma relação com o item falado anteriormente. Então, o preparo de refeições demanda tempo e muitas etapas. Então, essas habilidades culinárias, elas favorecem o preparo rápido de refeições. Então, quando você tem essas habilidades, você consegue preparar rapidamente alguma refeição. Quando você gosta de cozinhar, você não vai achar que é perda de tempo estar realizando preparando a sua refeição. Mas quando tem um pouquinho mais de dificuldade, acaba sempre querendo mais rápido, mais prático. Então, por isso é importante sempre planejar e organizar as refeições, o que vai ser consumido ao longo do dia. Então, como já foi falado anteriormente, deixar o feijão de remolho para diminuir o tempo de cocção dele, cozinhar porções maiores e congelar, que é um grupo de alimentos que demanda mais tempo, higienizar as frutas e verduras com antecedência. Então, é muito mais fácil você já higienizar tudo e pré-preparar tudo de uma vez, do que depois ficar fazendo uma porção todos os dias. Outro obstáculo é a publicidade,
que já foi falado também. Então, os comerciais, os anúncios, as ofertas, promoções, embalagens são muito convincentes e sedutores. Então, elas levam as pessoas a acreditarem que os alimentos ultraprocessados são até superiores aos alimentos in natura, que são ricos em fibra, ricos em minerais, em vitaminas, e não são assim. Então, eles trazem também aquela ideia de que tornaram as pessoas, têm uma qualidade superior, que tornaram as pessoas mais felizes, atraentes, mais fortes, super saudáveis. Então, assim, principalmente em propagandas de alimentos infantis, traz aquela ideia de que quando a pessoa consumir aquele alimento, ela vai ter força para brincar, vai ter energia para praticar esportes, mas é um alimento ultraprocessado e, como tal, deve ser evitado. É rico em corantes, conservantes, açúcares, então deve ter esse cuidado também, tá? Então, são necessários projetos de lei que protejam a população, principalmente crianças, da exposição dessa publicidade de alimentos. Então, crianças, elas são vulneráveis, elas não têm essa capacidade de distinguir o que é melhor para elas, para a saúde delas. Elas simplesmente veem a propaganda, acreditam no que está sendo passado e querem. Então, além disso, o Código de Defesa do Consumidor traz que é ilegal essa publicidade enganosa, fazer propaganda enganosa, trazer informações falsas ou com omissão de informações. Então, é outro ponto que tem tido uma briga muito grande, principalmente de pessoas que têm alergia, que muitas vezes os rótulos não trazem as informações como elas realmente são e acabam trazendo prejuízo à saúde das crianças, das pessoas que sofrem com esse tipo de problema. Então, é considerada abusiva qualquer tipo de publicidade que se aproveita dessa deficiência de julgamento e da experiência das crianças. Então, é importante também alertar, esclarecer para as crianças e para os jovens que a função da publicidade, da propaganda, é essencialmente aumentar a venda dos produtos e não informar e educar as pessoas. Então, é importante trazer para elas o que realmente são esses alimentos e que a mídia só quer vender, a indústria só quer vender, quer ter lucro no final de tudo. Então, finalizando, o guia traz, resumindo tudo isso que foi falado, os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, que fica mais fácil de ler e de adequar, de levar isso para todo lugar. Então, seguindo esses 10 passos já dá uma base muito boa de como deve ser uma alimentação saudável. Então, primeiro, fazer alimentos in natura ou minimamente processados à base de uma alimentação. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e ao cozinhar os alimentos e criar preparações culinárias. Então, como já foi falado, isso devem ser só para o preparo e não como ingredientes. Limitar o consumo de alimentos processados e evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia, tá? Comer é um ato social, então a gente deve valorizar esse momento. Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados, então sempre valorizar também os alimentos da safra para que tenham um custo menor. Desenvolver e exercitar a partilha de habilidades culinárias para que a gente retome isso que é tão importante, de passar receitas, passar essas habilidades de geração em geração. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora, então refeições que são fresquinhas, que não ficaram expostas ali muito tempo, para que minimizem essa contaminação. E ser crítico quanto às informações e orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas a propagandas comerciais. Então, sempre ressaltar isso, principalmente informar as crianças, adolescentes, a função da mídia, da propaganda, da indústria, para que elas sejam críticas desde já e que já construam bons hábitos na alimentação. Então, muito obrigada.